Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Olha eu aqui, agora você vai olhar para mim nessa aula, tá bom? Que nós vamos conversar bastante. Olha só, nós temos aí o nosso conteúdo relacionado à macrodivisão natural do espaço brasileiro. A primeira coisa que você tem que entender é que macrodivisão é uma grande região. Nós temos no Brasil hoje as 5 macro-regiões. Nós temos o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. São chamados de macro-regiões. Essas regiões elas são divididas de forma direta, de acordo com as suas fronteiras. Entenda isso. A base de fronteira internacional e a base de divisa estadual. No caso da nossa prova, Polícia Rodoviária Federal, você vai ter que agregar esse conteúdo diretamente às tuas funções de policial rodoviário federal. Quando a prova coloca macrodivisão natural do espaço brasileiro, a prova está perguntando a você se você conhece todas as bases de biomas, domínios e ecossistema. Se você conhece o espaço natural do país no qual você está vivendo, no país no qual você faz parte. Porque venhamos e convenhamos, galera, muitas vezes nós brasileiros, nós optamos em viajar para o exterior e não conhecemos nem 30% das belezas naturais do nosso território. Então é necessário que você saiba, compreenda quais são as principais características, quais são os principais pontos. Então vamos lá. Vamos pensar como é que a questão ela pode nos trazer todo esse conteúdo. Veja bem, entenda, macrodivisão, conhecimento no geral, conhecimento de forma, pode-se dizer assim, macro, conhecimento diversificado. E quando você fala de bioma, bioma é um conjunto, bioma é uma base unificada, unida. Ou seja, você tem a Mata Atlântica, você tem o Cerrado, você tem a Caatinga, você tem as Pampas, você tem o Pantanal, ou seja, você tem uma série de conjuntos de ecossistemas. Como a base da nossa avaliação nos coloca aqui, ó, bioma, domínios e ecossistema. Ecossistemas? Qual a diferença entre os três? Bioma é o geral. O domínio é a influência natural que forma aquele domínio. Quais são os elementos naturais, relevo, clima, hidrografia e vegetação, unidos, que vão desenvolver aquela base de bioma? Quais são os elementos naturais que formam o bioma amazônico? Quais são os elementos naturais que formam o bioma do Cerrado? Quais são os elementos naturais que formam a Mata Atlântica? São chamados de domínios morfoclimáticos. Morfo, de morfologia. Você que estuda português sabe muito bem que aquele conteúdo chato de análise morfológica. Então você estuda a estrutura, passo a passo daquela frase. E aí você vai entendendo como ela se configura. Quando você fala estrutura, domínio morfoclimático, ou seja, a estrutura geral da morfologia daquela localidade. Quais são as causas naturais que, consequentemente, levam a toda a configuração geral daquela região. E quando se fala de ecossistema, ecossistema nada mais é do que a base de fauna e flora, ou seja, a biota, que está situado naquele local, que no caso são os seres vivos, e os vegetais, toda a composição vegetacional, então os ecossistemas. Então vamos lá, eu coloquei aqui ó, a definição de macro-região para você estar dando uma olhada. Então é necessário que você tenha em mente que a macrodivisão ela é uma formação geral, ela é uma compreensão geral daquilo que o território brasileiro está nos colocando, a sua divisão. Muitos alunos me perguntam, professor, existe uma delimitação divisional de um bioma para o outro? Existe. Nós chamamos de faixa de transição, que é uma das características complexas vegetacionais do Brasil. Quando falamos de faixas de transição, nós estamos tratando, aí desculpe esse fundo musical aqui, é a minha filha, então eu não dá para gravar à noite, porque o tempo está corrido, então eu tenho que gravar durante o dia e aí a gente vai levando. Olha só, faixas de transição é a união de dois compostos vegetacionais. Por exemplo,
Você tem uma faixa de transição que fica entre a Amazônia na região norte e fica entre a vegetação de Caatinga no nordeste. Ali no estado do Maranhão nós chamamos de Mata dos Cocais. É conhecido como uma faixa de transição. Então é interessante que você tenha isso em mente, tá bom? Eu coloquei aqui algumas características, vamos pegar logo o marca-texto aqui, acompanha comigo. Beleza. Olha só, na superfície terrestre, há uma grande variedade de paisagens naturais. Deixa eu colocar aqui no silencioso, pessoal. Só um instante. Olha só, tá vendo? Vamos lá. Na superfície terrestre, há uma grande variedade de paisagens naturais. Quando as imaginamos, é bastante comum associá-las às imagens de lugares idílicos, né? Paradisíacos, bastante bonitos. E aí eu coloquei aqui, ó, uma definição geral do que seria o termo bioma. Biomas são as maiores unidades. Olha o termo aqui, ó. Maiores unidades constituintes da biosfera que há vida na Terra. Essa camada viva é constituída por uma variedade imensa de organismos desigualmente distribuídos. Olha o termo. Você pode trocar aqui o termo desigual por igual para deixar a questão errada. Então, desigualmente distribuídos pela crosta terrestre. Por quê? Porque não há uma uniformidade, não há uma homogeneidade. É heterogêneo, ou seja, você tem diferentes formações de biomas que apresentam características diferenciadas. Certa homogeneidade da cobertura vegetal, que pode ser considerado um bioma, conceito originado do termo grego biovida, ioma, grupo de vida, então grupo de ecossistemas. Então por aí já dá para você ter uma ideia de como é que a banca ela vai configurar esse conteúdo para você. Por isso que a banca colocou bioma, domínio e ecossistemas juntos, porque você vai desde de um macro até o micro, tá bom? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta a seguinte definição de bioma. Imagine uma questão na prova retratando esta definição aqui. Imagine, dá uma olhada nela aqui, ó. Conjunto de vida animal e vegetal, definido pelo agrupamento de tipos de vegetação, contíguos, identificáveis em escala regional, com definições geoclimáticas similares, e história compartilhada de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. É por isso que nós temos a floresta amazônica como uma base de diversidade pode-se dizer, independente das questões naturais da América do Sul. A floresta amazônica é uma vegetação interdependente porque ela é uma vegetação fechada. Ela é uma floresta equatorial fechada, dependente completamente do clima equatorial que está situado na América. Então é interessante que você tenha isso daí em mente. Por uma vasta extensão, o bioma, olha só, por sua vasta extensão, um bioma pode conter diversos ecossistemas. De acordo com o IBGE, ecossistema olha só, como surge o nome, olha a definição de ecossistema aqui, ó. Um sistema ecológico integrado, cujo fluxo de energia proporciona interações dos elementos bióticos e abióticos. E eu coloquei aqui a definição dos dois, ó. Abiótico, inanimado, sem vida, e biótico relativo à vida. E aqui eu coloquei como é que esse ecossistema ele se configura. Entenda, nessa nossa primeira base, é necessário que você tenha esse pensamento de diferenciar o que é um bioma, o que é um domínio e o que é um ecossistema. A tua prova ela pode trazer tanto essas definições, quanto também pedir, indagar a você quais seriam as atitudes de um policial rodoviário federal ao se deparar com situações de desmatamento, de queimadas, situações aonde as próprias estradas e rodovias venham encontrar-se interditadas devido a um fenômeno natural. Esses fenômenos naturais eles ocorrem devido
a quais motivos? Quais são os fatores que fazem com que esses fenômenos eles venham estar intensificados, tá bom? Na nossa próxima base, nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas, mas eu quero que você entenda um pouco aqui comigo. Cada bioma, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Cada bioma apresenta um conjunto próprio de vegetação. A vegetação é o conjunto geral da biota e biotipo. Biotipo ocorre em escala global e perceptível ao analisarmos as imagens de satélite, como nós podemos ver aqui ao lado. Na imagem ao lado, o contraste entre as áreas desérticas e as áreas florestadas dos continentes africanos e euroasiático, que não dá para ver que eu cortei, ainda indica a formação de diferentes. Mas se você pegar o mapa mundi lá no Google Maps ou no Google Imagens, você vai conseguir identificar que existem algumas áreas que apresentam tonalidades umas mais escuras que as outras, são chamadas de florestas equatoriais. E aquelas que apresentam uma tonalidade mais amarelada, um amarelo queimado ou um marrom, aquelas áreas são áreas desérticas. Tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Segundo o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente, o território brasileiro são identificados. Dá uma ênfasezinha aqui, ó, nessa base. Olha só, cadê? Nós temos a Amazônia, nós temos a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e a Pampa. Todas essas bases elas são consideradas biomas por apresentar um complexo nacional de macro-região. E é interessante também que você faça uma ponte, a forma como o homem ele utiliza o meio ambiente, ele utiliza as características naturais para gerar panorama para as suas necessidades, a necessidade do homem em geral. Tá bom? E aqui nós temos o mapa geral dos biomas que nós encontramos no Brasil. Observe que os biomas aqui, eles estão todos relacionados e configurados com a sua dimensão territorial. Observe que a floresta amazônica, ela é a floresta mais expressiva, é o bioma mais expressivo do território brasileiro. Apresenta 45% do território nacional. Seguido aqui do bioma do Cerrado, não em extensão, mas também de importância também, a Mata Atlântica, que hoje apresenta-se totalmente, praticamente, né, devastada. Nós só temos aí de 4 a 7% girando em torno aí de áreas de preservação permanente, e o bioma da Caatinga e o bioma da Pampa, que são as áreas de campos. Então esses biomas eles estão totalmente inseridos no território e que nós devemos estudá-los passo a passo, como faremos agora. Iremos estudar cada um desses biomas e a partir daí entender a sua configuração e como esse conteúdo ele pode cair na nossa avaliação. Desde já, muito obrigado e vamos para a nossa segunda parte, a parte 2.